Olá pessoal, esta noite vamos entrar direto em um mundo onde ser humano já é uma desvantagem. Vocês estão descalços sobre pedras quentes, o ar cheira a oliveiras e poeira antiga, e por um segundo você acha que isso tudo parece até bonito demais. Aquele tipo de beleza que faz você esquecer de perguntar se é seguro. Spoiler, não é. Sabe quando você acha que nasceu na época errada? Bom, se tivesse nascido para viver ao lado dos deuses gregos, você já teria morrido, provavelmente antes de terminar essa frase. Aqui, o céu é azul demais, as montanhas são altas demais, e tudo parece observar você com um interesse que não é exatamente amigável. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E enquanto você faz isso, já aproveita para comentar. Qual deus grego você acha que te eliminaria primeiro? Não precisa pensar muito. Eles não pensariam. Agora diminua as luzes e vamos embarcar juntos nesta jornada de hoje. Você começa a caminhar, sentindo que não foi exatamente convidado. Foi mais tolerado. Os gregos antigos acreditavam que os deuses viviam no topo do Monte Olimpo, um lugar físico e simbólico, inalcançável para mortais comuns. Esse é um fato amplamente conhecido, repetido em poemas, templos e histórias contadas à luz de tochas. Mas o detalhe que raramente entra nos resumos rápidos é o seguinte: viver perto dos deuses não significava proteção. Significava exposição. Você percebe rápido que aqui não existe neutralidade. Ser notado já é perigoso. Os deuses gregos não são figuras distantes e benevolentes como em algumas religiões modernas. Eles andam, observam, se intrometem. Você imagina isso como morar ao lado de celebridades extremamente poderosas, temperamentais e imortais. Só que qualquer crise emocional deles pode virar uma maldição eterna para você. E sim, isso acontece o tempo todo. Você sente o chão vibrar levemente, como se o mundo respirasse. Uma curiosidade interessante é que os gregos explicavam fenômenos naturais como terremotos, tempestades e secas diretamente como ações divinas. Poseidon estava de mau humor? O mar resolvia engolir cidades. Zeus teve um dia ruim? Raios caíam. Para você, isso significa uma coisa simples: o clima não é só clima. É humor divino. E você não tem guarda-chuva para isso. Enquanto você avança, começa a entender a regra não escrita mais importante: os deuses não seguem padrões humanos de lógica ou empatia. Eles não punem porque você foi mal. Eles punem porque podem, porque se sentiram desrespeitados, ou porque alguém que eles gostam resolveu apontar para você. Existe um debate acadêmico clássico sobre se os mitos refletem medo social ou funcionavam como ferramentas de controle cultural, mas caminhando aqui, você sente que pouco importa. O efeito é o mesmo: você vive em constante tensão. Você tenta se manter discreto. Não olhar demais. Não falar demais. Não ser bom demais em nada. Isso parece contraditório, mas faz todo sentido aqui. Muitos mitos mostram humanos sendo punidos não por falhas, mas por excelência. Ser bonito demais, inteligente demais, habilidoso demais. Comparado aos deuses, qualquer destaque vira ameaça. É como se o sucesso humano fosse interpretado como provocação. Você começa a notar estátuas, oferendas, pequenos altares improvisados. Os gregos faziam sacrifícios regularmente para tentar manter os deuses estáveis. Animais, vinho, grãos. Não era exatamente adoração amorosa. Era mais parecido com pagar uma taxa de segurança emocional. Uma curiosidade sutil é que nem sempre esses sacrifícios vinham de fé profunda, mas de medo bem prático. Melhor oferecer algo hoje do que virar exemplo amanhã. E você sente esse medo entrando no corpo. Não é pânico imediato. É vigilância constante. Aquela sensação de que qualquer passo errado pode ser interpretado como arrogância. Você anda como quem pisa em ovos, só que os ovos pertencem a entidades imortais com histórico de vingança criativa. Dormir mal aqui não é insônia. É sobrevivência. Você percebe também que não existe direitos humanos nesse cenário. Não há negociação justa entre mortal e divino. Quando um deus decide algo, acabou. Não há tribunal. Não há apelação. Isso moldava profundamente a mentalidade grega antiga, que via a vida como algo instável, governado por forças imprevisíveis. Você entende agora por que tantas histórias terminam mal. Não é pessimismo. É observação empírica.
Você respira fundo e continua. Ainda é só o começo, e você já sente que estar vivo aqui exige mais energia do que qualquer rotina moderna. Sem celular, sem notificações, e mesmo assim, sua ansiedade está no máximo. Talvez porque, diferente do mundo de hoje, aqui o perigo realmente está olhando de volta. E enquanto você segue adiante, uma certeza começa a se formar com calma assustadora: viver ao lado dos deuses gregos não é um privilégio. É um teste contínuo. Um que você nunca pediu para fazer. E que quase ninguém passa. Você continua caminhando, agora com a estranha sensação de que o ar ficou mais pesado. Não fisicamente, é psicológico. Como se cada passo fosse avaliado. Você começa a entender que os deuses gregos não são exatamente anfitriões calorosos. Na verdade, a ideia de hospitalidade aqui funciona de um jeito seletivo. Para humanos, especialmente você, isso significa viver sob regras que nunca foram explicadas, mas são rigidamente cobradas. Um fato amplamente conhecido é que, na mitologia grega, os deuses agem movidos por emoções muito humanas: raiva, inveja, desejo, orgulho. A diferença é simples e aterradora: eles têm poder absoluto para agir conforme essas emoções. Você percebe que isso transforma qualquer convivência em uma roleta. Hoje um deus pode te achar interessante. Amanhã, irritante. E a consequência entre essas duas avaliações pode ser um castigo que dura gerações. Você nota como não existe a ideia de boa intenção que te salve. Aqui, intenção importa menos do que percepção divina. Se um Deus acha que você foi desrespeitoso, então você foi. Não importa o que você quis dizer. Não importa o contexto. Você imagina como isso seria hoje: alguém interpretando errado um comentário seu e decidindo arruinar sua vida inteira, só que sem possibilidade de bloquear, se explicar ou desaparecer da internet. Você observa outros humanos tentando agradar. Posturas exageradamente humildes. Olhares baixos. Vozes contidas. É quase como andar em um escritório onde o chefe é imortal, imprevisível e pode transformar você em animal por mau humor. E sim, isso acontece com frequência suficiente para ninguém achar estranho. Você percebe que aqui, sobrevivência depende menos de caráter e mais de leitura emocional dos deuses. Muitos rituais gregos não pediam exatamente bênçãos, mas pediam para serem deixados em paz. O pedido implícito era: não me note. Você sente isso no ambiente. Não é devoção calorosa. É cautela coletiva. Um silêncio respeitoso que existe não por amor, mas por autopreservação. Enquanto você avança, entende que os deuses não têm obrigação moral com você. Eles não criaram os humanos por altruísmo. Em muitos mitos, os mortais existem quase como entretenimento, experimento ou consequência colateral. Existe um debate acadêmico clássico sobre se os deuses gregos representam forças naturais personificadas ou projeções psicológicas humanas, mas vivendo aqui, isso perde importância. O efeito prático é o mesmo: você é descartável. Você sente um leve desconforto ao perceber que até atos bons podem ser mal interpretados. Ajudar alguém que um Deus despreza pode te colocar em perigo. Ignorar alguém favorecido por um Deus também. Não existe neutralidade ética segura. Você começa a entender por que tantos mitos giram em torno de mal-entendidos fatais. Aqui, comunicação nunca é simples. Você tenta se manter invisível, mas percebe a ironia: os deuses gostam de atenção, mas odeiam competição. Eles querem ser adorados, mas não questionados. Querem ser admirados, mas não comparados. Qualquer elogio mal calibrado vira insulto. Você pensa que isso é como lidar com egos frágeis, só que do tamanho do céu. Há também o detalhe desconfortável de que os deuses não aprendem com erros. Eles não evoluem moralmente. Um castigo injusto não gera arrependimento. Ele vira história. E a história vira aviso para outros humanos. Você sente que está andando por um mundo onde cada mito é basicamente um não faça isso esculpido em tragédia. Você percebe que viver ao lado dos deuses exige uma habilidade rara: aceitar a própria insignificância sem ressentimento visível. Questionar demais é perigoso. Reclamar é pior ainda. Você engole pensamentos que no mundo moderno seriam normais. Aqui, pensamento pode ser atitude. E atitude pode ser sentença. Enquanto você segue, fica claro que os deuses gregos não são maus no sentido simples. Eles são algo mais complicado:
indiferentes à lógica humana. E isso, paradoxalmente, é o que os torna tão perigosos. Porque você nunca sabe se está sendo observado com curiosidade ou com tédio. E você aprende rápido que, nesse mundo, tédio divino é uma sentença silenciosa. Uma que geralmente termina mal para quem está por perto. Você avança com cuidado, porque agora já entendeu a regra básica: não existe fora do alcance. Mesmo quando tudo parece calmo, você sente como se algo estivesse sempre acompanhando seus movimentos. Não é paranoia. É convivência. No mundo dos deuses gregos, ser observado é o estado padrão. O Olimpo observa tudo. Não de forma justa, nem constante, mas suficiente para te manter desconfortável o tempo inteiro. Os deuses gregos eram considerados onipresentes em influência, mesmo não sendo tecnicamente oniscientes. Eles podiam não saber tudo, mas sabiam o suficiente para intervir quando quisessem. Você percebe que isso cria um tipo específico de ansiedade. Não é o medo de estar sempre sendo visto, é o medo de ser visto no momento errado. Um suspiro mal interpretado. Um pensamento expresso alto demais. Um gesto banal que alguém lá em cima decide notar. Você sente isso ao passar por um pequeno vilarejo. Pessoas falam baixo. Risos são contidos. Não porque a vida aqui seja triste, mas porque a alegria excessiva chama atenção. Você lembra que, em muitos mitos, felicidade humana intensa era vista quase como afronta. Se você parece satisfeito demais, alguém pode decidir equilibrar as coisas. E o equilíbrio divino raramente é gentil. Muitos lares gregos tinham pequenos altares domésticos. Não era só religiosidade formal. Era uma tentativa de manter boa relação constante com o invisível. Como deixar a luz da varanda acesa para evitar problemas. Você percebe que isso cria um estado mental permanente de vigilância passiva. Ninguém relaxa completamente. Nem dentro de casa. Você começa a entender que o olhar dos deuses não é apenas externo. Ele se infiltra na forma como você pensa. Você se autocensura antes mesmo de agir. Antes de desejar algo grande demais. Antes de se orgulhar. Existe um debate acadêmico antigo sobre como essa presença divina moldou a ética grega, incentivando moderação e medo do excesso. Caminhando aqui, você sente isso na pele. A moderação não nasce de equilíbrio interno. Nasce de receio. Você sente o céu aberto demais. Limpo demais. Bonito demais. E isso te incomoda. Porque beleza aqui não é neutra. É palco. Os deuses gostam de assistir. E humanos são, muitas vezes, figurantes involuntários. Você imagina viver assim todos os dias, com a sensação constante de que qualquer momento comum pode virar mito, e mito raramente termina bem para quem não é imortal. Você percebe também que ser notado não significa ser compreendido. Os deuses observam, mas não necessariamente entendem motivações humanas. Eles interpretam a partir de seus próprios valores. E esses valores são instáveis. O que agrada hoje pode ofender amanhã. Você entende que viver sob esse olhar exige uma flexibilidade emocional absurda. Uma que poucos conseguem manter por muito tempo. Você passa por um templo e sente aquele silêncio pesado, quase acolhedor, quase ameaçador. As oferendas acumuladas mostram tentativas repetidas de apaziguamento. Frutas, vinho, pequenas esculturas. Uma curiosidade sutil é que muitas dessas oferendas não pediam favores específicos. Pediam equilíbrio. Normalidade. Uma vida sem incidentes divinos. Você percebe como isso redefine o conceito de sorte. Você começa a sentir o cansaço mental. Não físico. Mental. A necessidade constante de medir ações, palavras e até pensamentos. Você percebe que, nesse mundo, o maior luxo não é riqueza. É anonimato. Passar despercebido é a verdadeira vitória. Algo quase impossível quando se vive ao lado de entidades que se entediam facilmente. Enquanto você segue, fica claro que o Olimpo não precisa agir constantemente para controlar. Basta a possibilidade. Basta o histórico. Basta o medo bem distribuído em histórias que todo mundo conhece. E você conhece agora também. Você respira fundo, sabendo que ainda está no começo dessa convivência impossível. E a sensação que fica é simples e inquietante. Quando o céu olha de volta, viver vira performance. E errar o papel nunca é opção.
Você continua seguindo, já acostumado com a sensação incômoda de que nada aqui é estável. Agora, algo começa a ficar claro de um jeito quase cruel. O favor divino não é uma recompensa permanente. É um empréstimo. E um empréstimo sem contrato, sem aviso prévio e sem misericórdia quando é cobrado de volta. Um fato amplamente conhecido é que muitos heróis imortais na mitologia grega começaram suas histórias sob proteção direta de um deus. Perseu teve ajuda divina. Aquiles foi favorecido desde o nascimento. O detalhe que raramente recebe destaque é que esse favor nunca foi garantia de segurança contínua. Você percebe que a ajuda vinha com expectativa implícita, gratidão eterna, obediência silenciosa e, principalmente, não errar. Você observa como as pessoas ao seu redor tratam qualquer sinal de sorte com cautela. Uma boa colheita não gera festa exagerada. Um sucesso pessoal é quase sussurrado. Porque prosperar demais pode atrair atenção indesejada. Você imagina como isso seria hoje, esconder conquistas para não despertar inveja. Só que, aqui, a inveja vem do céu. E muitos mitos mostram deuses concedendo dons para depois puni-los. Não por falha grave, mas por uso considerado inadequado. Você começa a entender que o problema nunca foi receber o favor. Foi parecer confortável demais com ele. Conforto vira arrogância. Arrogância vira punição. O ciclo é rápido e implacável. Proteção, todos veem. Outros deuses observam. Rivalidades surgem. Um deus pode ajudar você apenas para provocar outro. E você, humano, vira peça em uma disputa que não entende. Existe um debate acadêmico interessante sobre como esses mitos refletem estruturas políticas de alianças instáveis, mas aqui, isso se traduz em algo simples. Você não controla o jogo em que foi colocado. Você percebe que agradar um Deus não significa desagradar os outros de forma segura. Pelo contrário, pode ser exatamente o motivo do problema. Você imagina viver tentando equilibrar vontades contraditórias de entidades que não conversam entre si de forma saudável. Não existe diplomacia humana capaz de lidar com isso. Você observa um altar abandonado, coberto de poeira. Talvez alguém que perdeu o favor. Você sente um arrepio ao pensar que, quando um Deus se afasta, ele não avisa. A proteção simplesmente some. E o mundo, que parecia tolerável, revela o quanto você estava sendo poupado antes. É como perceber tarde demais que o silêncio era artificial. Você começa a entender por que muitos mortais preferiam não receber atenção divina alguma. A neutralidade, embora rara, era mais segura do que o favor. Você sente que isso contradiz a ideia moderna de bênção. Aqui, ser escolhido é perigoso. É exposição máxima. Você também percebe o peso psicológico disso. A constante tentativa de se manter digno, humilde, agradecido, discreto. Um erro de leitura emocional pode destruir tudo. E o pior, você nunca sabe exatamente o que causou a queda. O favor acaba, e você fica tentando adivinhar qual passo foi errado. Enquanto você segue, fica claro que viver ao lado dos deuses não é sobre receber ajuda. É sobre sobreviver à instabilidade emocional deles. O favor divino não é escudo. É holofote. E ficar muito tempo sob ele, quase sempre termina mal. Você segue adiante sentindo que agora o perigo não está nos grandes erros, mas nos pequenos detalhes. Aqueles tão banais que, no seu mundo, passariam completamente despercebidos. Aqui, não. Aqui, um detalhe fora do lugar é tudo o que um Deus precisa para decidir que você ultrapassou um limite invisível. Um fato amplamente conhecido é que a mitologia grega está cheia de punições severas por atos aparentemente pequenos. Um olhar considerado desrespeitoso. Uma palavra mal escolhida. Um gesto interpretado como orgulho. Você começa a entender que, para os deuses, a intenção humana pesa menos do que a leitura emocional que eles fazem do momento. E essa leitura muda conforme o humor divino. Você caminha tentando manter a postura mais neutra possível. Nem humilde demais, isso pode parecer falso. Nem confiante demais, isso vira desafio. É um equilíbrio absurdo, quase impossível. Você percebe que viver aqui é como atravessar um campo minado onde ninguém te contou onde estão as minas. Só sabe que elas existem porque outros já explodiram antes. Os mitos funcionavam como advertências sociais. Histórias repetidas justamente para ensinar onde não pisar.
O problema é que essas histórias nunca cobrem tudo. Sempre há uma nova forma de errar. Um novo detalhe que ninguém tinha mencionado. Você sente que isso cria um ambiente onde o medo não vem do desconhecido total, mas da imprevisibilidade constante. Você observa um homem mais velho ensinando uma criança a falar com cuidado perto de um altar. Abaixar o tom. Evitar certos nomes. Não fazer pedidos diretos. Você percebe que até a linguagem foi moldada para reduzir risco. Palavras são escolhidas como se fossem oferendas. Um deslize verbal aqui pode custar uma vida inteira depois. Existe um debate acadêmico interessante sobre como essas punições desproporcionais reforçavam a hierarquia entre deuses e humanos. Você sente isso claramente agora. A mensagem é simples: você não é igual. Não importa quão justo, bondoso ou prudente você seja. A diferença de poder é tão grande que qualquer falha sua vira justificativa suficiente. Você percebe também que a justiça divina não funciona como a humana. Não há proporcionalidade. Um erro pequeno não gera correção leve. Gera exemplo. Um castigo serve para você, e para todos que observam. Você entende porque as histórias sobrevivem por séculos. Elas são lembretes vivos do que acontece quando alguém escorrega fora da linha. Você começa a sentir o desgaste mental disso tudo. Não é medo agudo. É tensão prolongada. A necessidade constante de revisar ações passadas. Será que falei demais? Será que olhei errado? Esse tipo de pensamento não te deixa dormir direito. Você imagina gerações vivendo assim, transmitindo cautela como herança emocional. Você percebe que, aqui, perfeição não é objetivo. É exigência implícita. E falhar é inevitável. Isso cria uma sensação silenciosa de condenação antecipada. Não porque você seja ruim, mas porque você é humano, limitado, falível. E isso, por si só, já é um risco. Enquanto você segue, entende que os castigos não são apenas punições. São demonstrações de poder, lembretes constantes de quem manda. E viver ao lado dos deuses gregos significa aceitar que, às vezes, sobreviver depende menos do que você faz, e mais do que eles decidem sentir naquele dia. Você continua avançando com uma atenção quase exagerada aos próprios movimentos. Depois de entender que o favor divino é instável, vem a percepção mais cruel. Não são apenas grandes erros que colocam sua vida em risco. São os detalhes. Coisas tão pequenas que, no seu mundo, ninguém sequer notaria. Aqui, um detalhe fora do lugar pode ser tudo. Algo conhecido da mitologia grega é que muitos castigos famosos começam com algo banal. Um comentário. Um gesto automático. Um momento de descuido. Você começa a perceber que os deuses não precisam de grandes afrontas para agir. Às vezes, tudo o que eles precisam é de uma interpretação conveniente. E você, humano, nunca controla essa interpretação. Você anda com cuidado, quase sentindo o peso do próprio corpo. Onde pisa? Como olha? Quanto tempo segura o olhar em uma estátua? Porque até isso importa. Olhar demais pode ser visto como desafio. Olhar de menos, como desprezo. É como tentar atravessar uma sala cheia de sensores invisíveis, sem saber exatamente o que cada um detecta. Havia avisos extremamente específicos. Não desafie os deuses. Não se compare a eles. Não ignore sinais. Mas o problema é que ninguém nunca explica todos os sinais. Você percebe que o castigo raramente vem com manual de instruções. Ele vem depois. Sempre depois. Quando já é tarde demais. Você observa pessoas ajustando comportamentos que, para você, parecem excessivos. Alguém refaz uma frase 3 vezes antes de terminar. Outro evita pronunciar certos nomes em voz alta. Crianças são ensinadas desde cedo a não apontar para o céu. Você entende que isso não é superstição vazia. É adaptação. Sobrevivência cultural moldada pelo medo. Você sente que aqui, a linha entre respeito e submissão é fina demais. Um elogio mal formulado pode soar como ironia. Um talento exibido pode parecer arrogância. Você começa a entender por que tantos mitos envolvem punições por excelência humana. Ser bom demais em algo é perigoso. Ser notável é chamar atenção. E atenção, nesse mundo, é risco.
Existe um debate acadêmico interessante sobre como essas histórias reforçavam normas sociais por meio do medo simbólico. Mas vivendo isso, você sente que não há nada de simbólico. A mensagem é clara: não confie na ideia de justiça proporcional. Aqui, a balança não mede peso moral. Mede hierarquia. E você está sempre na parte mais leve. Você começa a perceber que os castigos por detalhes pequenos têm um efeito coletivo poderoso. Eles criam um clima onde ninguém se sente realmente seguro. Onde todos revisam constantemente o passado, tentando identificar qual gesto pode ter sido aquele. Você imagina viver assim por anos, carregando dúvidas silenciosas sobre algo que talvez nem tenha sido um erro real. Você também nota que os deuses raramente explicam seus castigos. Não há discurso. Não há lição clara. O silêncio é parte da punição. Você fica tentando entender o motivo, mas isso consome energia, foco, sono. É como ser punido duas vezes, uma pelo ato, outra pela incerteza. Você sente que isso molda a mentalidade humana profundamente. As pessoas aprendem a se conter, não por ética interna, mas por receio externo. Moderação não vem da paz, mas do medo. Você percebe como isso cria uma sociedade cautelosa, silenciosa, sempre esperando o próximo exemplo público de punição. Enquanto você segue, fica claro que, ao viver ao lado dos deuses gregos, o perigo não está apenas em grandes decisões. Está nos reflexos automáticos, nos hábitos, nos detalhes que você nem sabia que importavam. E talvez esse seja o aspecto mais assustador de todos. Você pode estar fazendo tudo certo, e ainda assim, errar sem saber. Você segue adiante com a sensação de que alguns nomes carregam mais peso do que outros. Entre eles, um se impõe quase naturalmente, mesmo quando ninguém o pronuncia em voz alta. Zeus. Você não precisa vê-lo para sentir sua presença. Ela está no céu aberto demais, no som distante de trovões, na maneira como as pessoas interrompem conversas quando nuvens começam a se formar sem aviso. Zeus era considerado o rei dos deuses, governante do Olimpo e controlador dos raios. Para os gregos antigos, o trovão não era apenas fenômeno natural, era comunicação. Você começa a entender que isso transforma o céu em um lembrete constante de autoridade. Diferente de outros deuses, Zeus não precisa estar próximo para ser ameaçador. Ele governa à distância, e isso torna ainda mais difícil de prever. Você percebe que Zeus não esquece ofensas. Ele pode ignorar por um tempo, deixar a sensação de alívio crescer, e agir quando a guarda humana já baixou. Esse atraso é estratégico, mesmo que inconsciente. A punição tardia ensina que tempo não apaga nada. Você sente como isso cria uma tensão prolongada, onde ninguém nunca se sente completamente seguro, mesmo após anos sem incidentes. Zeus frequentemente punia não apenas o ofensor direto, mas também pessoas ao redor. Famílias inteiras. Descendentes. Você percebe que isso amplia o medo. Um erro seu não termina em você. Ele ecoa. Isso faz com que a responsabilidade pese mais do que qualquer decisão moderna. Aqui, falhar é arriscar o futuro de quem nem nasceu ainda. Você caminha imaginando como seria viver sob esse tipo de autoridade. Um governante que não explica, não negocia e não se arrepende. Existe um debate acadêmico interessante sobre Zeus representar a ordem cósmica ou apenas o poder absoluto sem contrapeso. Mas sentindo o peso disso, você percebe que, para quem vive aqui, essa distinção é irrelevante. O resultado é o mesmo: obediência pelo medo. Você percebe também que Zeus é conhecido por sua instabilidade emocional, capaz de proteger em um momento e destruir no outro. Isso torna qualquer tentativa de agradá-lo extremamente arriscada. Você imagina tentar prever o humor de alguém com poder ilimitado e paciência eterna. Não há estratégia segura. Só cautela permanente. Você observa como as pessoas evitam chamar atenção para si durante tempestades. Portas fechadas. Olhares baixos. Conversas interrompidas. É quase um ritual coletivo de invisibilidade. Você sente que o silêncio é a forma mais comum de oração. Não pedir nada. Não agradecer demais. Apenas existir quieto, esperando que o céu passe. Você percebe que Zeus raramente age por pequenos detalhes isolados. Mas quando decide agir, o impacto é absoluto. Não há aviso formal. Não há segunda chance. Isso cria um tipo específico de medo,
não o medo constante, mas o medo profundo e respeitoso. Aquele que se instala no fundo da mente e nunca vai embora. Enquanto você segue, entende que viver ao lado dos deuses gregos significa aceitar que há forças que nunca esquecem. Que o tempo, para eles, não suaviza nada. E que, quando Zeus decide lembrar de você, o céu inteiro parece participar da decisão. Você continua avançando com a sensação de que, se Zeus representa o poder absoluto, há outros deuses que tornam a sobrevivência ainda mais difícil por motivos bem mais pessoais. Agora, a presença que você sente não vem do céu aberto, mas de olhares silenciosos, de comentários interrompidos, de um cuidado exagerado ao mencionar certos nomes femininos. Hera. Você sente que esse nome carrega um tipo diferente de perigo. Hera era a deusa do casamento e esposa de Zeus. Mas viver ao lado dos deuses revela rapidamente que o título não vinha acompanhado de tranquilidade. Pelo contrário, você percebe que o ressentimento de Hera não se dirige ao marido imortal e intocável, mas quase sempre aos mortais que cruzam o caminho dele. E isso muda completamente a lógica de sobrevivência. Você começa a entender que, para humanos, o ciúme divino é um risco imprevisível. Você não precisa fazer nada errado. Basta existir no lugar errado, na hora errada, com a atenção errada de Zeus. Você sente o peso dessa injustiça silenciosa. Não há como se defender de algo que você nem escolheu provocar. Uma curiosidade interessante é que muitos mitos mostram Hera punindo não com destruição imediata, mas com perseguição prolongada. Obstáculos constantes. Pequenas tragédias acumuladas. Você percebe que isso é, de certa forma, pior. Não é o fim rápido. É o desgaste contínuo. Viver sabendo que algo sempre dará errado, sem saber quando ou como. Você observa como algumas pessoas evitam qualquer tipo de destaque visual. Beleza excessiva. Popularidade. Atenção. Tudo isso pode ser interpretado como risco indireto. Você percebe que, nesse mundo, até ser notado pode ser perigoso, mesmo que você não queira nada com isso. O simples fato de chamar atenção já é suficiente. Existe um debate acadêmico interessante sobre Hera representar a instituição do casamento e suas tensões sociais. Mas caminhando aqui, você sente que essa leitura teórica não ajuda muito. O efeito prático é claro: o ressentimento divino não precisa ser justo para ser devastador. Ele só precisa de um alvo conveniente. Você percebe também que Hera não age de forma explosiva. Ela espera, planeja, observa. Isso cria uma sensação constante de vigilância indireta. Você nunca sabe se algo que deu errado hoje foi coincidência, ou início de algo maior. Você começa a desconfiar do acaso. Você nota pequenos rituais dedicados a Hera, feitos com extremo cuidado. Não são oferendas pedindo amor ou proteção. São pedidos silenciosos de neutralidade, de invisibilidade. Você sente que a maior esperança humana aqui é não ser incluído nos planos de ninguém lá em cima. Você começa a perceber que, ao viver ao lado dos deuses, não é apenas o poder bruto que ameaça. São as emoções prolongadas. Ressentimentos que não se resolvem. Ciúmes que não se dissipam. E para um ser imortal, não existe pressa em superar nada. Enquanto você segue, fica claro que Hera ensina uma lição cruel. Às vezes, sobreviver não depende do que você faz, mas de quem você desperta sentimentos. E quando esses sentimentos vêm de um Deus, não há pedido humano que resolva. Você segue adiante percebendo que, se o poder e o ressentimento já eram perigosos, existe algo ainda mais traiçoeiro quando se vive ao lado dos deuses gregos: a inteligência divina aplicada sem tolerância para erros humanos. E o nome que surge naturalmente nesse pensamento é Atena. Aqui, a ameaça não vem do caos, mas da ordem absoluta. Atena era a deusa da sabedoria, da estratégia e da guerra justa. Diferente de outros deuses, ela não age por impulso. E exatamente por isso você sente um desconforto diferente. Atena observa, avalia, compara. Ela não pune no calor do momento. Ela pune quando conclui que você falhou em entender algo que, para ela, deveria ser óbvio. Você começa a perceber que viver sob a influência de Atena exige algo quase impossível para um mortal: perfeição racional. Não basta tentar fazer o certo. Você precisa entender o certo da forma correta. Um erro cometido por ignorância não é desculpa. Pelo contrário. Ignorância, aqui, é falha moral.
E muitos mitos ligados a Atena envolvem desafios intelectuais ou artesanais. Tecelagem, estratégia, julgamento. Você percebe que excelência humana nesses campos não é celebrada como inspiração, mas tratada como comparação. E comparação, nesse mundo, é sempre perigosa. Ser muito bom pode parecer arrogância, mesmo quando não é. Você sente isso no ambiente. Pessoas evitam exibir habilidade. Evitam corrigir erros alheios. Evitam demonstrar inteligência em excesso. Porque, sob o olhar de Atena, destacar-se intelectualmente pode ser interpretado como desafio direto. E desafios nunca terminam bem para mortais. Existe um debate acadêmico interessante sobre Atena simbolizar a razão civilizatória e a ordem social. Mas caminhando aqui, você sente que essa razão não tem paciência com limitações humanas. Ela não se adapta. Ela exige adaptação. E isso cria uma pressão silenciosa, onde errar não é aprendizado, é condenação. Você percebe também que Atena valoriza a obediência à lógica divina, não à humana. Soluções criativas podem ser vistas como desvios. Questionamentos, como insolência. Você imagina viver em um mundo onde pensar diferente é risco, onde a melhor estratégia é seguir modelos antigos sem tentar inovar demais. Você observa pequenos rituais feitos com precisão quase obsessiva. Oferendas alinhadas. Palavras escolhidas com cuidado extremo. Não há espaço para improviso. Você entende que isso molda uma cultura de rigidez. Uma tentativa constante de não sair do padrão correto, mesmo quando ninguém sabe exatamente qual é esse padrão. Você começa a sentir o cansaço de tentar ser racional o tempo todo. De medir pensamentos. De revisar intenções. Aqui, até o erro honesto pesa. Você sente que, sob Atena, o mundo se torna silenciosamente opressor. Não por violência explícita, mas por exigência contínua de clareza impossível. Enquanto você segue, percebe que viver ao lado dos deuses gregos não significa apenas sobreviver à ira ou ao ciúme. Significa sobreviver à expectativa de que você deveria saber mais, entender mais, ser mais, mesmo sendo humano. E essa expectativa, constante e fria, pode ser tão destrutiva quanto qualquer raio. Você continua avançando e percebe que, depois do poder, do ressentimento e da exigência racional, existe um perigo ainda mais sedutor ao viver ao lado dos deuses gregos. Ele não chega como ameaça direta. Ele chega como desejo, como conforto, como algo que parece, por um breve momento, valer o risco. E é aí que Afrodite entra no caminho. Afrodite era a deusa do amor, da beleza e do desejo. Mas você rapidamente entende que esse amor não tem nada de tranquilo. Ele não respeita escolhas humanas, limites pessoais ou consequências práticas. O amor divino, aqui, não é convite. É imposição. E quando os sentimentos são forçados, algo sempre se quebra depois. Você começa a perceber que Afrodite não pune com dor imediata, mas com confusão emocional. Pessoas se apaixonam contra a própria vontade. Desejos surgem sem contexto. Decisões são tomadas com o coração acelerado e a mente desligada. Você sente como isso é perigoso em um mundo onde qualquer desvio pode virar tragédia. Amar demais, aqui, é perder o controle, e perder o controle é falhar. Muitos diziam que Afrodite interferia não por ódio, mas por capricho. Um comentário mal colocado. Uma preferência estética. Um ego ferido. Isso é suficiente para transformar vidas humanas em experimentos emocionais. Você percebe que isso torna o amor algo instável, imprevisível e, acima de tudo, inseguro. Você observa como as pessoas falam de paixão com cautela. Como se fosse algo contagioso. Algo que precisa ser mantido sob vigilância. Relacionamentos não são apenas assuntos privados. Eles podem chamar atenção divina. Você entende que até sentimentos sinceros podem ser vistos como instrumentos de algo maior. Existe um debate acadêmico interessante sobre Afrodite representar forças naturais do desejo humano. Mas vivendo isso, você sente que pouco importa a interpretação. O efeito é claro, emoções não pertencem totalmente a quem as sente. Elas podem ser manipuladas, amplificadas, redirecionadas. E isso rouba dos humanos a única coisa que parecia segura, a própria vontade. Você percebe também que Afrodite não garante finais felizes.
Ela garante intensidade. E intensidade sem estabilidade cansa, desgasta e destrói. Pessoas fazem promessas que não conseguem cumprir. Abandonam deveres. Criam conflitos onde antes havia equilíbrio. Tudo isso sob a sensação enganosa de que estão apenas seguindo o coração. Você começa a sentir medo não do amor em si, mas da perda de autonomia emocional. Aqui, amar pode significar ser usado como peça em um jogo divino de vaidades. Você imagina como isso afeta gerações, criando histórias de tragédias românticas que se repetem como aviso. Enquanto você segue, fica claro que, ao viver ao lado dos deuses gregos, nem mesmo os sentimentos mais humanos pertencem totalmente a você. O amor, que deveria ser refúgio, vira armadilha. E quando o desejo vem do céu, resistir pode ser tão perigoso quanto ceder. Você segue adiante com a sensação incômoda de que, mesmo se tudo der errado, nem a morte representa descanso verdadeiro neste mundo. A ideia de que pelo menos depois acaba simplesmente não funciona quando os deuses gregos estão envolvidos. Agora, o nome que surge com um peso frio e inevitável é Hades. E você percebe rápido que o submundo não é um refúgio. É apenas outra jurisdição divina. Hades governava o mundo dos mortos, um reino inevitável para quase todos. Diferente de outros deuses, ele não era impulsivo nem caótico. Isso deveria ser reconfortante. Mas não é. Você entende que a previsibilidade aqui não significa gentileza. Significa permanência. O que acontece sob o domínio de Hades, continua acontecendo. Você começa a perceber que o medo do submundo não vinha apenas da morte em si, mas da ausência de saída. Poucos retornam. E os que retornam nunca voltam iguais. Você sente que isso cria uma pressão estranha sobre a vida. Cada decisão carrega o peso de algo definitivo. Não há vamos ver no que dá. Aqui, o depois é longo demais para apostas. A maioria dos gregos não viam Hades como mal, mas como inevitável. E essa inevitabilidade é o que o torna assustador. Não há negociação emocional. Não há súplica eficaz. Uma vez dentro, você faz parte de um sistema que não se importa com arrependimento tardio. Você sente como isso transforma a morte em continuidade, não em encerramento. Você observa como as pessoas evitam falar demais sobre o submundo. Não por superstição vazia, mas por respeito tenso. Mencionar demais é quase como chamar atenção. Você percebe que até a linguagem em torno da morte é cuidadosamente filtrada. Como se palavras pudessem ecoar além do mundo dos vivos. Existe um debate acadêmico interessante sobre o submundo grego refletir a visão antiga de justiça e ordem. Mas caminhando aqui, você sente que a justiça não é o ponto central. O ponto é o controle. O submundo garante que até depois da vida humana, os deuses ainda definem limites, espaços e destinos. Você começa a entender que isso afeta profundamente o comportamento dos vivos. A morte deixa de ser libertação. Ela vira apenas mudança de cenário. Você não escapa dos deuses ao morrer. Você apenas troca de supervisão. E isso torna a existência inteira um corredor sem portas laterais. Você sente um frio leve, mesmo sem vento. Não é físico. É conceitual. A ideia de que não há descanso absoluto. De que o máximo que um humano pode esperar é uma estabilidade cinzenta. Nem punição ativa. Nem felicidade. Apenas continuidade sem escolha. Enquanto você segue, percebe que viver ao lado dos deuses gregos significa aceitar que não existe saída limpa. Nem na vida, nem depois dela. Hades não persegue. Não ameaça. Ele simplesmente espera. E essa espera silenciosa é talvez uma das presenças mais pesadas de todas. Você continua caminhando com a sensação de que, neste mundo, até saber demais é um risco. Depois de entender que nem a morte oferece refúgio, surge outro perigo silencioso, o conhecimento do futuro. Profecias. Avisos. Palavras que deveriam salvar, mas quase nunca salvam. Você percebe que, aqui, saber o que vem não significa ter poder para evitar. Um fato conhecido é que as profecias ocupavam papel central na mitologia grega. Oráculos eram respeitados, temidos e consultados antes de decisões importantes. Você sente o peso disso ao perceber que, apesar de toda a reverência, as profecias raramente vinham claras. Elas eram fragmentadas, ambíguas, abertas à interpretação.
E interpretação errada aqui não é apenas erro. É destino selado. Você começa a entender que o problema não está em ouvir a profecia, mas em reagir a ela. Tentar evitá-la frequentemente é o caminho mais curto para realizá-la. Você sente essa armadilha lógica se fechar lentamente. Qualquer ação que você toma passa a ser filtrada pelo medo do que foi dito. E esse medo começa a guiar suas escolhas. Algo interessante é que os oráculos não davam conselhos práticos. Eles ofereciam imagens, metáforas, frases incompletas. Isso transformava decisões humanas em apostas interpretativas. Você percebe que, nesse contexto, o futuro deixa de ser algo aberto. Ele se torna uma sombra constante, moldando o presente. Você observa como as pessoas falam de profecias com uma mistura de respeito e ressentimento. Porque ouvir demais não ajuda. Você carrega o aviso como um peso invisível. Cada vitória parece provisória. Cada alegria parece emprestada. Você nunca sabe se está caminhando para longe do destino, ou direto para ele. Existe um debate acadêmico interessante sobre as profecias refletirem o conflito entre livre-arbítrio e destino. Mas vivendo isso, você sente que o conflito é desigual. O destino sempre tem vantagem. Não porque ele seja mais forte, mas porque ele molda suas reações antes mesmo de você perceber. Você percebe também que ignorar uma profecia não traz alívio. Ignorar pode ser visto como arrogância, como desafio. E desafios aos deuses raramente passam despercebidos. Então você fica preso entre agir e não agir, entre ouvir e fingir que não ouviu. É um tipo de paralisia existencial. Você sente que esse conhecimento parcial rouba a espontaneidade da vida. Decisões simples se tornam complexas. Caminhos seguros parecem suspeitos. E tudo isso acontece sem que ninguém precise te ameaçar diretamente. A profecia faz o trabalho sozinha. Enquanto você segue, fica claro que, ao viver ao lado dos deuses gregos, nem mesmo conhecimento é neutro. Saber não liberta. Saber prende. E talvez o mais cruel seja isso. A sensação de que, mesmo avisado, você nunca teve escolha de verdade. Você segue adiante percebendo que, depois de tanto medo, controle e destino imposto, existe uma última ilusão perigosa que precisa cair: a ideia de que heróis são exceção. Que, de alguma forma, aqueles escolhidos pelos deuses estão seguros. Conforme você observa melhor, essa crença começa a se desfazer com uma lentidão desconfortável. Aqui, até os favoritos caem. Às vezes, caem mais forte. A mitologia grega está repleta de heróis semideuses, filhos de mortais com deuses, celebrados por feitos extraordinários. Aquiles, Héracles, Perseu. Mas o detalhe que você começa a sentir agora é que nenhum deles teve uma vida tranquila. O favor divino não remove o sofrimento. Ele apenas muda a forma como ele acontece. Você percebe que heróis vivem sob expectativas impossíveis. Eles não podem falhar como pessoas comuns. Um erro pequeno vira decepção divina. Um momento de fraqueza vira lição pública. Você imagina o peso de viver sabendo que qualquer deslize seu será lembrado por gerações. Não como erro humano, mas como exemplo do que acontece quando até um herói sai da linha. Muitos heróis gregos não escolhem suas jornadas. Elas são impostas. Missões surgem como consequência de decisões alheias, de caprichos divinos ou de punições indiretas. Você sente que isso transforma a glória em obrigação. Não há opção de recusar sem consequências ainda piores. Você começa a entender que heróis são úteis enquanto funcionam, enquanto resolvem problemas, enquanto entretêm. Mas quando deixam de ser convenientes, tornam-se descartáveis. Existe um debate acadêmico interessante sobre o herói grego representar o limite da condição humana. Mas caminhando aqui, você sente algo mais simples: o herói é o humano mais visível. E visibilidade, neste mundo, é risco elevado. Você observa que muitos heróis terminam isolados, incompreendidos, cansados. A fama não traz descanso. Ela amplia o olhar divino sobre cada escolha. Você percebe que, no fundo, o herói vive sob vigilância constante, como um lembrete ambulante do que os deuses podem criar e destruir. Você sente que isso ensina uma lição cruel aos mortais comuns. Se nem os favoritos sobrevivem ilesos, o que sobra para o resto? A resposta não vem em palavras. Vem em comportamento.
Pessoas evitam destaque, evitam ambição, evitam sonhos grandes demais. Porque sonhar alto aqui não é inspiração. É convite ao sofrimento. Você começa a sentir que o maior castigo dos heróis não é a morte ou a dor física. É a impossibilidade de uma vida comum. Eles não podem simplesmente existir. Precisam performar. Precisam justificar sua própria existência através de feitos constantes. E isso, lentamente, corrói qualquer sensação de paz. Enquanto você segue, fica claro que viver ao lado dos deuses gregos significa aceitar que não há exceções verdadeiras. Nem heróis escapam. Nem favoritos descansam. A glória é temporária. O olhar divino é permanente. E no fim, todos, heróis ou não, pagam o preço de existir perto demais do Olimpo. Você segue adiante com a sensação de que, depois de tudo que viu, poder instável, emoções divinas, castigos arbitrários, destinos selados, algo ainda mais silencioso começa a pesar. Não é um novo Deus. Não é uma nova ameaça externa. É o efeito acumulado de viver assim todos os dias. Agora, o perigo não está mais apenas fora. Ele se instala dentro de você. Viver ao lado dos deuses gregos significa viver com medo constante. Não aquele medo agudo que dispara o coração por alguns segundos, mas um medo de fundo, contínuo, quase confortável de tão presente. Você percebe que isso muda a forma como você pensa, sente e até respira. Nada é espontâneo. Tudo é calculado. E esse cálculo constante cobra um preço psicológico alto. Os gregos antigos não tinham uma linguagem clara para a saúde mental como entendemos hoje. Emoções como ansiedade, exaustão emocional ou culpa constante eram frequentemente interpretadas como fraqueza moral, castigo divino ou desequilíbrio espiritual. Você imagina como isso tornava tudo ainda mais pesado. Não havia espaço para dizer isso está me afetando. Havia apenas silêncio e resistência. Você sente como o corpo começa a reagir antes mesmo da mente. Um som mais alto faz você se encolher. Uma mudança no clima gera apreensão imediata. Você começa a interpretar sinais onde talvez não existam, porque ignorar um sinal real pode ser fatal. Essa hipervigilância vira hábito. E hábito vira identidade. Você não percebe quando deixou de relaxar pela última vez. Muitos rituais gregos tinham função psicológica além da religiosa. Repetição, ordem, previsibilidade. Eles criavam pequenas ilhas de controle em um mundo governado por forças imprevisíveis. Você entende agora por que esses rituais eram tão importantes. Não eram só para agradar deuses. Eram para acalmar mentes humanas. Você começa a notar como o medo constante reduz o horizonte da vida. Planos longos parecem inúteis. Sonhos grandes parecem imprudentes. Você passa a viver em ciclos curtos. Hoje, esta semana, talvez este ano, se nada der errado. O futuro vira algo nebuloso demais para ser desejado. Isso cria uma existência funcional, mas sem expansão. Sobrevivência substitui ambição. Existe um debate acadêmico interessante sobre como a religiosidade grega moldava comportamentos sociais por meio do medo e da reverência. Mas caminhando aqui, você sente algo mais íntimo. A convivência com deuses imprevisíveis ensina as pessoas a se diminuírem por dentro. Não por humildade espiritual, mas por autopreservação emocional. Você percebe também que o medo constante gera culpa crônica. Sempre há a sensação de que algo foi feito errado, mesmo quando nada aconteceu ainda. Você revisita conversas antigas, gestos passados, pensamentos silenciosos. Será que foi aquilo? Essa dúvida nunca se resolve. Ela apenas se acumula. Você observa pessoas mais velhas com olhares cansados. Não são fracos. São sobreviventes. Gente que passou décadas medindo palavras, evitando olhares, fazendo oferendas, aceitando perdas sem questionar. Você percebe que viver ao lado dos deuses não quebra o corpo necessariamente. Quebra o espírito aos poucos, de forma educada, quase invisível. Você começa a entender que o maior impacto desse mundo não são as tragédias espetaculares que viram mito. São as vidas comuns moldadas pelo medo. As escolhas que nunca foram feitas. Os caminhos que nunca foram tentados. O silêncio aceito como norma. Enquanto você segue, sente uma estranha empatia por esses humanos antigos. Eles não eram covardes.
Eram realistas dentro do mundo em que viviam. Um mundo onde errar podia custar tudo, e acertar não garantia nada. E talvez essa seja a lição mais pesada de todas. Viver ao lado dos deuses gregos exige um preço contínuo, pago não em sangue imediato, mas em tranquilidade. Você respira fundo e percebe que, neste ponto, o perigo já não precisa agir. Ele já venceu, simplesmente por estar sempre presente. Você não percebe exatamente quando isso acontece, mas em algum ponto do caminho, o barulho desaparece. Não o barulho óbvio, não há trovões, nem asas batendo, nem risadas ecoando das nuvens. É um silêncio mais profundo. A ausência da sensação de estar sendo observado. Viver ao lado dos deuses gregos significava isso, nunca estar realmente sozinho. Mesmo quando ninguém estava por perto, você sentia um peso leve no ar, uma expectativa invisível. Agora, pela primeira vez, você caminha sem esse peso nos ombros. Com o passar dos séculos, o culto ativo aos deuses olímpicos foi diminuindo. Templos foram abandonados, festivais se tornaram memória, e os nomes que antes causavam temor passaram a viver mais em histórias do que em orações. Você sente como se estivesse atravessando esse exato momento de transição, quando o sagrado deixa de ser imediato e vira lembrança. O mundo, curiosamente, não desmorona. O sol continua nascendo mesmo sem pedidos formais. O mar ainda se move sem sacrifícios diários. As colheitas crescem sem promessas desesperadas. Você percebe algo desconcertante. Talvez os deuses nunca tenham sido tão necessários quanto pareciam. Existe uma curiosidade sutil nisso tudo. Muitas práticas cotidianas continuam mesmo depois que a fé enfraquece. Gestos repetidos. Festas que ainda acontecem, mas agora mais por tradição do que por medo. Você entende que os humanos não abandonam rituais de uma vez, eles os esvaziam lentamente, até restar apenas o hábito confortável. Você caminha por uma estrada onde antes haveria um altar improvisado. Agora há apenas pedras. Ninguém parou para limpá-las, ninguém as removeu. Elas ficaram ali, neutras. É quase simbólico demais, mas você aceita. O mundo segue quando o mito se cansa. Você também começa a perceber algo dentro de si. Sem o risco constante de punição divina, sua mente relaxa de um jeito novo. Não é euforia. É alívio discreto. Como desligar um aparelho que fazia um zumbido constante e só perceber depois o quanto aquilo cansava. Há quem diga que os mitos nunca morrem, apenas mudam de forma. Eles viram histórias para crianças, símbolos em livros, metáforas para explicar emoções humanas. Você sente isso agora. Zeus não é mais um perigo real, é uma ideia. Poseidon não afoga mais cidades, ele vira uma explicação poética para o medo do mar. Atena deixa de exigir devoção e passa a representar sabedoria abstrata. E, honestamente, você prefere assim. Você percebe que viver sem deuses não significa viver sem significado. Significa viver com menos ansiedade cósmica. Com menos necessidade de agradar forças que nunca explicaram suas regras. Você começa a entender que a humanidade cresceu justamente quando parou de esperar respostas do céu. O caminho fica mais simples. As decisões também. Errar não significa maldição. Acertar não garante favor divino. Tudo fica mais humano. Imperfeito, sim, mas previsível o suficiente para descansar. Você se lembra de tudo o que atravessou ao longo dessa jornada. As vontades instáveis. Os castigos desproporcionais. As recompensas arbitrárias. E percebe algo curioso. Sobreviver ali nunca foi sobre força física. Foi sobre sorte. E viver em um mundo governado por sorte não é exatamente uma vantagem. Você continua, mesmo sem perceber exatamente por quê. Não há mais um destino claro, nem uma promessa de aprendizado no fim do caminho. Ainda assim, você segue. Talvez porque viver ao lado dos deuses, mesmo depois que eles se afastam, deixa um hábito difícil de abandonar, o de esperar que algo extraordinário aconteça a qualquer momento. O cenário muda de forma quase imperceptível. As paisagens agora parecem comuns demais. Campos silenciosos. Estradas de terra. Casas simples, erguidas sem alinhamento com constelações ou presságios. Você nota como tudo parece humano. E isso causa um leve estranhamento. Depois de tanto conviver com vontades divinas, o ordinário parece quase suspeito. Na Grécia Antiga,
A vida cotidiana era muito menos épica do que os mitos fazem parecer. A maioria das pessoas nunca viu um Deus, nunca ouviu uma profecia clara, nunca participou de grandes eventos lendários. Elas acordavam cedo, trabalhavam, comiam pão duro, reclamavam do clima e dormiam cansadas. Você se encaixa nesse ritmo agora, e sente o choque. Sem o drama divino constante, seus pensamentos ficam mais audíveis. Pequenas preocupações surgem. Coisas simples. O amanhã. O corpo. O tempo passando. É curioso perceber que, quando o medo do castigo divino some, sobra espaço para um tipo diferente de ansiedade, mais discreta, mas também mais honesta. Existe uma curiosidade quase irônica nisso tudo. Muitos gregos temiam os deuses, mas também sentiam falta deles quando a presença parecia distante. Não porque fossem bons, mas porque davam sentido às desgraças. Uma tempestade sem Poseidon é só uma tempestade. Uma perda sem vontade divina é apenas perda. Você percebe que os deuses ofereciam algo estranho, explicação emocional, mesmo que cruel. Você caminha pensando nisso, sentindo o peso leve dessa nova liberdade. Não há ninguém para culpar além do acaso. Não há entidade para agradar antes de uma decisão. Tudo parece mais simples, e, ao mesmo tempo, mais solitário. Você se lembra de como os antigos usavam histórias para ensinar limites. Não voe alto demais. Não desafie o que não pode controlar. Não confunda sorte com mérito. Agora, sem essas narrativas ativas no dia a dia, você precisa aprender esses limites sozinho. Na prática. E isso dá trabalho. O vento passa, comum, sem intenção. O céu muda de cor sem aviso. Nenhum presságio. Nenhum significado oculto. Só fenômenos acontecendo porque acontecem. Você sente um leve desconforto, como se estivesse em um mundo que não responde quando você faz perguntas. Mas há algo bom nisso também. Você percebe que errar não carrega mais uma carga cósmica. Não existe punição desproporcional esperando atrás de cada falha. Não há destino escrito em pedra. Existe consequência, sim, mas ela é menor, mais próxima do tamanho humano. E isso torna tudo suportável. O corpo aprende rápido. A mente também. Você começa a relaxar dentro dessa imprevisibilidade menor. A vida sem deuses não é mais segura, mas é mais justa em escala. Uma escolha gera um resultado compreensível. Uma decisão errada não vira lenda. Você observa pessoas ao longe vivendo sem olhar para o céu em busca de aprovação. Elas discutem coisas banais. Ri. Se frustram. Continuam. Nenhuma delas parece iluminada, mas todas parecem reais. E isso te chama a atenção. Talvez viver ao lado dos deuses tenha sido sempre um estágio, não um objetivo. Um tempo de aprendizado através do exagero. Emoções ampliadas. Consequências absurdas. Tudo para ensinar, de forma dramática, o que a vida comum ensina lentamente. Você percebe que o caminho não ficou mais curto, apenas menos pesado. Os passos continuam acontecendo um depois do outro, mas agora sem aquela expectativa antiga de que algo sobrenatural precise interromper o percurso. Nenhuma voz surge do nada. Nenhum sinal exige interpretação. O mundo segue funcionando sem pedir que você decifre mensagens escondidas. Existe algo estranhamente reconfortante nisso. Você começa a notar detalhes que antes passariam despercebidos. O som irregular dos próprios passos. A textura do chão sob os pés. O cheiro simples do ar, sem incenso, sem fumaça de sacrifício, sem medo misturado à esperança. Você entende que viver sem deuses não é viver sem mistério, é viver com mistérios menores, mais próximos, mais possíveis de tocar. Muitas cidades gregas continuaram existindo por séculos depois que os grandes cultos perderam força. As pessoas não desapareceram quando os templos esvaziaram. Elas adaptaram a vida. Ajustaram explicações. Criaram novos costumes. Você sente que está caminhando exatamente nesse tipo de transição silenciosa, onde nada termina de forma dramática, apenas muda de função. Há uma curiosidade curiosamente tranquila nisso. Quando os deuses deixam de ser presença constante, o tempo parece se alongar. Os dias não são mais marcados por festivais sagrados ou datas temidas. Eles se organizam em torno de tarefas simples. Começar, parar, descansar, repetir.
Você sente que o tempo agora pertence mais a você do que ao céu. Sem perceber, seus pensamentos começam a desacelerar ainda mais. Não há necessidade de interpretar sonhos como mensagens divinas. Um sonho pode ser só cansaço. Uma coincidência pode ser só coincidência. E, surpreendentemente, isso não torna a vida vazia. Torna-a mais honesta. Você lembra de como, antes, cada emoção parecia amplificada. Alegria vinha com medo de chamar atenção. Tristeza vinha com receio de punição. Agora, as emoções simplesmente acontecem. Sem julgamento cósmico. Sem audiência invisível. Você sente raiva e ela passa. Sente alegria e ela não exige pagamento depois. É quase estranho confiar nisso. Você observa pessoas comuns vivendo sem mitologia ativa. Elas não parecem perdidas. Apenas ocupadas. Cuidando de coisas pequenas, mas reais. E você entende algo importante. Os deuses ofereciam sentido pronto, mas também tiravam autonomia. Sem eles, o sentido precisa ser construído, e isso dá trabalho, mas também dá liberdade. O corpo responde bem a essa mudança. Os ombros ficam mais soltos. A respiração se torna automática, sem esforço consciente. Você não está esperando punição nem recompensa. Está apenas atravessando o tempo. Você percebe que talvez o maior legado dos deuses gregos não tenha sido medo, nem a admiração, mas o contraste. Eles mostraram o excesso para que o equilíbrio humano parecesse desejável. Mostraram o caos emocional para que a estabilidade simples fosse valorizada. E agora, caminhando assim, sem pressa e sem destino imposto, você entende que algumas histórias não precisam de clímax. Elas apenas continuam até que o silêncio se torne confortável. Você segue. E o mundo segue com você. Você respira fundo, sentindo esse pensamento se acomodar. Não há necessidade de pressa agora. Nem de conclusão. Algumas histórias não fecham com lição clara. Elas apenas continuam, mais silenciosas. Você segue andando. Não em direção ao Olimpo. Não fugindo dele também. Apenas seguindo, como alguém que finalmente aprendeu a caminhar sem olhar constantemente para cima. Você não acorda de repente. Não há aquele sobressalto clássico, nem a sensação de queda. O que acontece é mais sutil. É como se a consciência simplesmente abrisse os olhos devagar, ainda envolta em névoa. Você continua ali, entre a vigília e o sono, e percebe que essa fronteira, tão frágil, sempre foi o verdadeiro território dos mitos. Mesmo longe dos deuses gregos, algo deles permanece. Não como ameaça. Como eco. Um fato amplamente conhecido é que os mitos gregos nunca foram apenas religião. Eles funcionavam como explicações emocionais para um mundo imprevisível. Raiva virava divindade. Amor virava catástrofe. Orgulho virava punição exemplar. Você entende agora que viver ao lado dos deuses era, na verdade, viver dentro de uma mente humana ampliada ao tamanho do cosmos. E isso explica muita coisa. Você lembra como cada divindade parecia exagerada, instável, excessiva. Eus reagia como alguém que nunca aprendeu a ouvir não. Hera guardava ressentimentos com a dedicação de quem faz planilhas mentais de vingança. Ares resolvia tudo como se estivesse eternamente preso em um comentário agressivo de rede social. E, estranhamente, isso tudo faz sentido quando você percebe. Eles eram espelhos, não modelos. Existe uma curiosidade silenciosa nisso. Muitos gregos não esperavam que os deuses fossem bons. Esperavam que fossem coerentes com suas naturezas. E isso muda tudo. Não era uma questão de justiça, mas de previsibilidade emocional. Você sabia que o fogo queimava. Sabia que o mar engolia. Sabia que o orgulho cobrava juros altos. Os deuses apenas davam rosto a essas certezas desconfortáveis. Você caminha por esse entendimento como quem arruma uma gaveta antiga. Não joga nada fora. Apenas organiza. Os mitos deixam de ser perigosos e passam a ser úteis. Avisos narrativos. Histórias que dizem, olha, esse caminho costuma dar errado. Sem perceber, você relaxa ainda mais. Você entende agora por que essas histórias sobreviveram mesmo depois que ninguém mais acreditava literalmente nelas. Elas continuam funcionando como mapas emocionais. Não para agradar divindades, mas para entender a si mesmo.
Você não teme mais a ira de Poseidon, mas ainda respeita o mar. Não teme a punição de Atena, mas ainda admira a inteligência estratégica. Não espera bênçãos de Deméter, mas sente gratidão quando a terra produz. Tudo fica mais leve quando não é pessoal. O corpo responde a esse alívio. A respiração fica profunda. O ritmo cardíaco desacelera. Você não está sendo testado. Não está sendo observado. Não há moral escondida esperando para te punir no final da história. Você simplesmente existe, e isso é suficiente. Você permite que as imagens finais se dissolvam. O Olimpo fica distante, como uma pintura antiga em um museu silencioso. Bonita. Impressionante. Mas separada por vidro grosso. Não pode mais te tocar. E talvez essa seja a melhor forma de manter os deuses por perto, onde eles não mandam, não exigem e não interferem. Apenas contam histórias. Você continua, mas agora o ritmo é diferente. Mais lento. Não porque o perigo diminuiu, mas porque algo dentro de você começou a ceder. Depois de viver sob poder imprevisível, emoções divinas instáveis, destinos impostos e medo constante, surge a pergunta que ninguém faz em voz alta: e se a fé não for suficiente? Os gregos antigos eram profundamente religiosos. Sacrifícios, festivais, templos, orações, tudo fazia parte da vida cotidiana. Mas você percebe que essa devoção não funcionava como proteção garantida. A fé não era um escudo. Era uma tentativa. Um gesto de esperança em um sistema que nunca prometeu justiça. Você sente o peso dessa constatação. Fazer tudo certo não garante nada. Orar corretamente, seguir rituais, respeitar tradições, tudo isso pode simplesmente não importar no momento em que um Deus decide agir por motivos próprios. Você entende agora por que tantos mitos mostram pessoas piedosas sofrendo. Não como punição, mas como efeito colateral da indiferença divina. Alguns rituais eram repetidos mais por hábito do que por confiança absoluta. A fé aqui não é certeza. É rotina. Algo que mantém a estrutura do dia, mesmo quando o coração já não espera resposta. Você percebe que isso cria uma espiritualidade silenciosa, quase resignada. Você observa como as pessoas continuam oferecendo, rezando, agradecendo, não porque acreditam plenamente em proteção, mas porque não fazer nada parece pior. Existe conforto na repetição. Na sensação de que você fez sua parte, mesmo sabendo que isso talvez não mude o resultado. A fé, aqui, não elimina o medo. Ela o organiza. Você começa a sentir que essa convivência com os deuses ensina uma forma específica de aceitação. Não paz plena, mas tolerância ao imprevisível. Uma vida vivida com expectativas baixas, emoções contidas e esperança moderada. Não é bonito, mas é funcional. Você entende que, ao final, sobreviver ao lado dos deuses gregos não depende de ser bom, forte ou fiel. Depende de resistir emocionalmente. De continuar existindo mesmo quando o mundo não oferece garantias. E isso, por si só, já é um feito silencioso. O passo seguinte é quase imperceptível. O ritmo diminui ainda mais. A respiração se alonga. O pensamento desacelera. Agora, sem pressa, você começa a soltar o corpo. Os ombros relaxam um pouco. A mandíbula destrava. Você lembra que, apesar de tudo que viu, você está seguro agora. Longe do Olimpo. Longe dos olhares constantes. Aqui, o céu não julga. Ele apenas existe. Você inspira devagar. Expira mais devagar ainda. Pensa em como essas histórias antigas carregam avisos, mas também alívio. Você não precisa viver assim. Não precisa medir cada gesto. Não precisa temer cada silêncio. Deixa essas imagens se afastarem como névoa ao amanhecer. As montanhas ficam distantes. Os deuses se calam. O mundo volta a ser simples. E enquanto o sono se aproxima, você permite que a última ideia permaneça suave na mente. Algumas eras foram feitas para serem observadas à distância. Não vividas. Boa noite e bons sonhos.